Olá pessoal, quero falar nesse vídeo aqui sobre o novo arcabouço fiscal, que ontem teve seu regime de urgência aprovado na Câmara dos Deputados. Isso significa que ele pode ser votado nos próximos dias. O que é um arcabouço fiscal, pessoal? É muito importante porque ele determina o quanto da sua receita vai poder ser gasta no ano. Então, no caso desse novo arcabouço, de 100% que o Estado arrecadou num ano, por exemplo, ele vai poder gastar 70%. Isso significa que vai sobrar dinheiro, vai sobrar 30%, e isso pode parecer muito bom. Bom, realmente é. Se você pegar uma visão mais do mercado, né, mostra para o mercado que o governo está comprometido em fazer o dinheiro sobrar para que sejam honrados os compromissos com o pagamento dos juros da dívida pública, né? Muitos acionistas aí, muita gente no mercado vive disso. Bom, só que tem aí um problema, que é o seguinte: não rompe com o consenso neoliberal. O consenso neoliberal é aquele que coloca que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, que o Estado ele precisa agir como se fosse basicamente uma empresa. Então, sendo que o Estado é bem diferente de uma empresa. O Estado não funciona igual uma empresa. Mas, para o consenso neoliberal, ele deve funcionar assim e deve ter como principal combate a questão de ter as metas de inflação, né? E aí, por isso, você vai ter uma priorização dos juros, por exemplo, que é o que vem acontecendo com o Brasil aí, com essa taxa enorme, né, que é 13,75 aí de juros nominais, né? Mas enfim, mas falando sobre o arcabouço fiscal, o que acontece, pessoal, é que ele não rompe com o neoliberalismo porque ele coloca que o Estado, num momento de crise, por exemplo, não vai poder ser o agente do contrafluxo. Ou seja, vamos pegar uma situação hipotética. Vamos imaginar que o Brasil esteja numa crise, realmente, e as empresas estejam demitindo, as pessoas não estejam consumindo, o desemprego, então, né, como já ficou bem claro, está aumentando, né, nessa situação hipotética. Bom, o Estado, se a gente for pegar numa visão mais heterodoxa, ou seja, aquela que prega que o Estado tenha que agir no momento de crise, você vai ter ele investindo para que as empresas não quebrem, né? Investindo, por exemplo, para que você tenha frentes de trabalho, para que você tenha ações para que a economia não quebre. Nesse novo arcabouço fiscal não está previsto nada disso. Por quê? Está colocado que o Estado vai gastar menos ainda em tempos de crise, né? Ou seja, coloca aquela ideia mesmo lá de que as pessoas acreditam naquela ideia de que o Estado ele tem um funcionamento assim na questão econômica igual a casa, por exemplo, né? Igual uma casa comum. Na casa comum, na nossa casa, por exemplo, se a gente gastar mais do que a gente tem, realmente a gente vai quebrar. Mas o Estado não é assim, porque o Estado não quebra. Mas esse arcabouço mandado pelo governo atual, eleito nas eleições do ano anterior, acaba reproduzindo essa ideia, infelizmente. Eles acabam reproduzindo a ideia de que o Estado não deve ser o agente do contrafluxo, né? Então, assim, bem diferente, por exemplo, de como Keynes pensava, né? Lá nos anos 30, por exemplo, na época da crise de 29, como Roosevelt pensava, né? Implementou, por exemplo, lá na crise de 29, quando os Estados Unidos quebraram, em 33 o Roosevelt foi eleito e impôs já ali o plano do New Deal, né? O novo acordo, o novo negócio, que era o Estado gerar ali uma ação para não deixar a economia quebrar, ou seja, criando frentes de trabalho, investindo na economia e sendo o agente iniciador de todo o processo, né? E aí, à medida que você tem, né, numa situação dessa, a questão da economia voltando ao normal, daí o Estado vai tirando o seu investimento aos poucos, né? Porque aí ele não é mais tão necessário no momento de bonança, né? Ele é mais necessário no momento de crise. E aí, por essa ideia do arcabouço fiscal apresentado pelo novo governo, você não tem nada disso, né? Então você não tem um rompimento com o consenso neoliberal, né? Então, pessoal, é importante a gente entender isso, porque é, é aquilo que está em jogo aí nessa situação é o nosso futuro, né? O futuro próximo aí. Então a gente sabe que se nós tivermos uma crise, nós não teremos o Estado potente para ajudar o país a sair da crise.
seja, ele vai ter que sair ali com a força só da iniciativa privada, e aí vai ficar muito difícil, né? Vai ficar complicado porque se você for pegar na história recente aí do capitalismo, né, os países que conseguiram fazer isso, né, só com a iniciativa das próprias forças privadas, você não vai encontrar casos assim, ok? Você sempre vai ter o Estado ali agindo para tirar o país da crise, né? Então, veremos, pessoal, o que vai acontecer. O grande complicador é que nós não temos perspectiva de que não vá haver uma recessão nesse ano, apesar de ter um movimento maior nas economias aí de Estados Unidos e China, nesse último trimestre, né, tem aí uma questão de movimentação maior, né, que algumas pessoas têm falado, mas não é garantido que o ano inteiro vai ser de bonança, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o que está para ser aprovado. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.